Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Geórgia Imobiliária Insights com Ramsey de Paula. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 pontos importantíssimos dentro de um contrato na compra da casa própria. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos e minhas amigas, olha, hoje eu quero conversar com você, né, que está aí pensando em comprar, que está pensando em vender uma casa. É importante, né, que você saiba que dentro de um contrato existe partes importantíssimas que você e o seu corretor, o seu representante, né, que eu sempre gosto de frisar, um realtor, um corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos, trabalha por meio de uma representação. Então, esse tem que ser um corretor de preparo, saber de contrato, conhecer de mercado imobiliário. No contrato, existe 3 itens que é essencial para que essa proposta, quando você e o seu corretor mandar uma proposta, depois que você ver uma casa, gostar dela, mandar essa proposta para que essa proposta seja aceita. Então, um dos 3 itens é uma coisa que se chama Due Diligence Period, ou seja, esse nome é em inglês, mas em português é uma oportunidade que você tem para fazer uma diligência, né, para você averiguar, para você saber e fazer uma diligência na casa que você está comprando, tá? Então, o que seria isso? Tá, muita gente me pergunta, mas eu posso fazer isso antes de comprar a minha casa? Pode, só que como o mercado imobiliário aqui, as casas são vendidas rapidamente, em questão de 30 dias, uma casa já foi vendida, muitas vezes, né? Até antes que isso, mas geralmente leva em média aí 30, 45 dias. Mas o que acontece? Para você fazer uma diligência antes, pode ser que essa casa não esteja mais disponível. Porque quando você vê uma casa, você manda uma proposta. Se uma proposta foi mandada antes da sua, e essa proposta foi aceita, essa casa já não está mais disponível para você. Você tem a oportunidade de fazer a sua diligência depois que a sua proposta foi aceita. Como que funciona isso? Funciona dessa forma. O seu corretor vai fazer com você junto uma proposta na casa que você gostou. Ali dentro da proposta ele vai pedir alguns dias para você fazer, junto com o seu corretor, a diligência, a investigação do estado físico dessa casa. Quantos dias devo colocar? Isso é uma pergunta que o seu corretor deve saber responder ou te auxiliar com isso. Por quê? Dependendo do mercado, dependendo da situação, existe uma realidade de tempo de diligência. De tempo que eu digo os dias. Quantos dias? 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10, 15, 20 dias? Depende. Isso faz muita diferença na hora que esse vendedor vá receber a sua proposta, analisar e ver se ele vai aceitar ou não essa proposta. Porque vou te dar um exemplo. Você encontrou uma casa, suponhamos que a casa seja $400 mil. Você deu uma oferta de $400 mil e na sua oferta está escrito que você está pedindo 5 dias para você poder fazer uma diligência. Tá, esses 5 dias significa que você, depois que a proposta é aceita, você poderá voltar na casa, entrar, ver, analisar. Se você quiser inspecionar essa casa por meio de um inspetor, você pode sim, com o seu corretor, contratar um inspetor que faça uma inspeção, que checa toda a parte física da casa. Se você pediu 5 dias, 5 dias significa que você vai ter 5 dias para fazer isso. Mas para o vendedor significa 5 dias que ele terá que esperar para que você faça a sua diligência. Então, o comprador, quando ele tem esse tempo para fazer a diligência, fazer essa investigação dele, ele também pode, dependendo do que aparecer durante essa investigação, durante essa inspeção, se você pedir uma inspeção, pode ser que aconteça uma nova negociação. Negociação do quê? Do preço da casa. Suponhamos, se você teve a sua proposta aceita em 400 mil e você fez uma inspeção e ali apareceu alguns problemas que comprometem essa casa, você tem a oportunidade de renegociar o preço dessa casa. Então,
Olha a importância desses dias. Se você tem uma pessoa, um corretor que está te orientando e você coloca uma quantidade de dias que não está dentro da realidade daquele mercado, a sua proposta não vai nem ser aceita, entende? Porque para o vendedor, você tem mais uma oportunidade. Você, comprador, né? Para o vendedor, está pensando, o comprador tem mais esse tanto de dias para voltar na minha casa, fazer uma inspeção e, se aparecer algo, tentar uma nova negociação. Eu lembro que há alguns anos atrás, os períodos eram bem maiores. Tinham períodos de 10, 15, 20 dias. Esse período foi diminuindo e também tem muito a ver com a procura e a oferta, dependendo de como está o mercado. Se tiver muita procura e pouca oferta, tiver muitos compradores interessados na mesma casa que você quer comprar, significa o quê? Que você provavelmente vai ter que, pensar bem em quantos dias pedir. Olha o que você também pode fazer durante uma diligência. Conversar com o seu profissional em crédito imobiliário, que é a pessoa que fez a sua aprovação do financiamento da compra da sua casa, para que você saiba, como que serão seus pagamentos, quais serão, que tipo de parcela que você vai ter, quais serão as taxas que você vai ter que pagar, quais serão os termos do seu financiamento. Então, a diligência, ela funciona tanto para o comprador e também para o vendedor. Mas como assim para o vendedor? Imagina, eu sou um vendedor, estou vendendo uma casa. Eu quero que o comprador faça a diligência, sim, porque se o comprador faz a diligência dele, ele vai ter certeza do que ele quer. Ele não vai ser um comprador que possa mais para frente desistir da compra. A diligência, ela protege bastante o comprador, mas também ela serve para o vendedor, porque dependendo, nem o vendedor quer que essa proposta seja aceita de um comprador que não tenha certeza que ele quer comprar a sua casa, porque uma proposta dada e aceita não significa uma proposta fechada. Uma coisa é a proposta ser aceita, outra coisa é você fechar, concluir, comprar ou vender a casa. A diligência é de extrema importância para que você consiga pegar uma casa. Que eu digo pegar é assim, que a proposta seja aceita, ou para que você, vendedor, tenha certeza que esse comprador quer comprar a sua casa. Mais uma vez, diligência dentro de um contrato, ela é um item importantíssimo que pode fazer a diferença. Outra coisa também que está dentro do contrato são duas cláusulas. Uma cláusula do financiamento do comprador, e a outra cláusula da avaliação da casa. Quando você, comprador, tem uma aprovação, na verdade você tem uma pré-aprovação, na maioria das vezes. O que acontece? Dentro desse contrato, a cláusula que fala sobre o seu financiamento diz que você vai precisar de um número X de dias para que esse financiamento seja fechado. Então, o número de dias que for colocado nessa cláusula, quantos dias vai levar para que esse financiamento feche? Esse número de dias também você, o seu corretor, tem que saber quantos dias colocar. Tem corretores que às vezes não levam isso a sério. Existem os bons profissionais e os maus profissionais em toda a área. Esse item, essa cláusula, esses dias, o seu corretor tem que saber quantos dias colocar, porque se põe no lugar do vendedor. Se ele coloca um número que não está dentro da realidade, exemplo, se ele coloca 30 dias, 40 dias, significa que depois que a proposta foi aceita, ainda vai levar esse número de dias. Se ele colocou 30 dias, significa que ainda vai levar 30 dias para que você possa fechar nessa compra. Mas nesses 30 dias, e se der errado? Você sabe o que acontece? O comprador está protegido por essa cláusula, entendeu? Se der errado, o comprador não perde nada, ele perde o tempo.
está protegido por essa cláusula. E o vendedor? O vendedor, depois que ele aceita uma proposta, ele tem que tirar a casa do mercado. E depois de 10, 15 dias, se não deu certo, porque o financiamento do comprador não concluiu, não fechou, não foi aprovado, ele tem que voltar para o mercado. Então ele perdeu os dias, ele perdeu exposição. E quanto mais tempo uma casa fica no mercado, a tendência é que essa casa venda por um valor mais baixo do que se essa casa tivesse vendido dentro de um período mais curto, ou seja, nos primeiros 30 dias, aproximadamente, principalmente nas primeiras 3 semanas. Pense nisso. Então, dependendo dos dias que você colocar, será que esse vendedor vai aceitar essa proposta? Vou te dar um exemplo. Teve uma vez que veio um comprador trabalhar comigo. Por quê? Ele chegou em mim e falou assim: Ramsey, eu estava trabalhando com outro realtor, com outro corretor, e nós vimos várias casas, assim, inúmeras casas, assim, um número grande de casas, 20, 30, 40 casas, e mandamos inúmeras propostas e não consegui nenhuma proposta aceita. Agora, imagina, você tem que desprender do seu tempo, ir visitar a casa. Se você gostou da casa, você faz planos, né? Você lhe constrói os sonhos e tal, e aí não dá certo. Você manda a proposta não é aceita. Beleza, você volta a ver casas. Você vê uma casa, mas assim, a gente não vê casa todos os dias, né? Porque todo mundo trabalha. Então as pessoas têm o seu planejamento. E aí você tem que ver as casas, aí você vê 1, 2, 3, 4, 5, até encontrar uma outra. Então, ele viu várias casas e mandou várias propostas, estava cansado, cara, totalmente desgastado, cansado. E aí ele me explicou a situação. E aí eu expliquei exatamente isso que eu estou explicando para vocês nesse vídeo. Qual a importância dessas cláusulas, desses itens dentro de um contrato. Sabe o que aconteceu? Nós vimos poucas casas e ele conseguiu comprar a casa. Mandamos uma proposta. Na primeira proposta que nós mandamos, na casa que ele gostou, foi aceita. E hoje ele está na casa dele feliz. Então, imagine a importância de uma pessoa que realmente saiba como que funciona esses itens dentro de um contrato. Essa cláusula funciona dessa forma como eu expliquei. E o seu corretor tem que estar, o seu realtor, o seu representante, tem que estar na mesma sintonia, em comunicação com o seu profissional em crédito imobiliário. Os dois têm que estar em plena comunicação para que isso flua. Outra cláusula importantíssima dentro do contrato é a cláusula da avaliação. Depois que você manda uma proposta, essa proposta é aceita, a casa vai passar por uma avaliação. Se ela não avaliar pelo preço que a proposta foi aceita, o comprador, ele pode sim tentar negociar a diferença. Exemplo, suponhamos que você, deu o seu lance, a sua proposta de 400 mil foi aceita. Você pegou a casa, segurou a casa. E aí veio a avaliação. A avaliação em média vem aí depois de uma semana, entre 1 semana e 2 semanas. Pode ser que venha antes, mas para facilitar nesse vídeo, vamos aí usar de 1 a 2 semanas aproximadamente. Veio essa avaliação. Se essa avaliação avaliou, se essa casa avaliou por 390, você comprador pode, junto com o seu realtor, eu sempre gosto de frisar isso porque a representação é essencial, vai pedir uma redução, Olha, vendedor, reduz o preço porque a sua casa foi avaliada por 390, tem uma diferença de 10 mil. Então você reduz para 390. O vendedor não é obrigado a reduzir. Ele pode não reduzir. Ou vocês podem negociar a diferença. Metade, Você paga metade e o vendedor reduz metade. Ou de repente você faz 80-20, você paga 80%, o vendedor reduz 20%, Uma negociação. Tá, mas e se não houver negociação, você pode cancelar. Beleza, você cancelou o comprador. E o vendedor? Ele vai ter que voltar para o mercado. Mas suponhamos você, comprador, tem que mudar naquele dia. Porque vai que você também já se preparou para mudar. Muitos compradores estão morando, assim, geralmente eles estão alugando uma casa e tem que entregar essa casa no dia X. É feito o fechamento que faça sentido, Eu entrego a minha casa no dia 10 e eu mudo para a casa que eu estou comprando no dia 11, suponhamos. Imagina se essa casa não avalia, e avalia por um preço muito mais baixo do que a oferta que você mandou, e esse vendedor não reduz, porque ele não é obrigado a reduzir. E aí, você não vai comprar a casa?
e você tem que entregar a casa que você está alugando. Então, olha a importância disso, como que está o mercado. Por isso que o realtor tem que ter um pulso, né? Ele tem que saber o que está acontecendo na atualidade, porque senão, se ele estiver viajando, ele vai mandar uma proposta que não faz sentido, não vai ser nem aceita. Não significa que você... ok, Ramsey, se tiver mais de um comprador interessado, eu oferto acima. Mas quem disse pra você que ofertando acima você vai pegar a casa? Não, depende. Porque dependendo do valor, se você oferta muito acima, essa proposta não vai ser nem aceita, porque o vendedor sabe que a casa dele não tem condições de avaliar por esse preço que você ofertou. Exemplo, a casa está por 400 mil, você oferta 450. Aí fala assim, não, mas a casa não vai avaliar por 450, eu não vou aceitar essa proposta. Eles vão ver que essa proposta sua é uma proposta que não faz sentido, que é como se fosse aí pegadinha. Você quer que ele aceite a sua proposta, ela não vai avaliar. Quando chegar na avaliação, você vai pedir uma redução. Então, a proposta... essa cláusula, você tem que saber quantos dias você coloca. Significa que o vendedor vai ter que esperar que a casa avalie para ver se vai dar negócio ou não. O seu realtor, ele tem que saber quantos dias eu vou colocar. Você pode fazer muitas negociações diferentes. Tem vários exemplos que eu posso te dar. Muitas vezes você pode até garantir a diferença. Suponhamos, se essa casa não avaliar por esse preço, eu vou pedir uma redução, mas uma redução de um menor valor, né? Suponhamos, a casa por 400 mil. Se ela avaliou por 390, você pode muito bem, já no contrato, colocar, olha, eu cubro até 395, até 398. Também pode-se fazer isso. Então, tem várias maneiras que pode ser feito dentro desse contrato. Essas cláusulas, o que eu estou explicando hoje, vale tanto para o comprador quanto para o vendedor. Então, é importante que você, comprador, vendedor, escolha o seu representante que tenha preparo, que saiba o que está fazendo, para que você compre a casa com sucesso, a casa dos seus sonhos, ou para que você venda a sua casa bem vendida, do jeito, dentro da realidade que está acontecendo no mercado imobiliário, que também tem que ser passada para você, né? Nem sempre a realidade é agradável, né? Então, o realtor que vive disso, que é realmente um representante, ele tem que ser transparente e verdadeiro. É o que é. Não tem que estar maquiando as coisas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham perguntas, tenham dúvidas, faça um comentário. As minhas mídias sociais estão abaixo. Georgia Imobiliária, Insights com Ramsey de Paula. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima. Tchau!